Olá, meninos! Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar sobre os artículos. Antes de aprender os artículos, vamos revisar o gênero de los sustantivos. Sustantivos designan uma classe de palavras variáveis que nombra a los seres em geral, ou seja, los seres que são personas, animales, objetos, lugares, sentimentos. Substantivos designam uma classe de palavras variáveis, que nomeiam os seres em geral. Pessoas, animais, objetos, lugares, sentimentos. Acredito que aqui é apenas uma revisão para vocês relembrarem o que é o substantivo. É bem parecido com o português. Por lo tanto, os substantivos são palavras que variam em gênero, que puede ser masculino y femenino, y en número singular y plural. También el grado aumentativo y comparativo. Gênero de los sustantivos: seres inanimados e substantivos abstratos. São masculinos. Aqui nós vamos já aprender um pouquinho em que letra termina cada substantivo, certo? São masculinos os substantivos terminados em OR, OR, AJE, ARRE, MA, AN com la tilde e ON com la tilde. Exemplos: sustantivos masculinos terminados en OR, el calor, en ARRE, el viaje, en MA, el clima. Fique atento, pois há exceções, como la crema, la hiema. As palavras crema e hiema são femininas, las demás são masculinas. El pan, el imán, el corazón. Palavras femininas são femininas terminadas em es, la vejez, a velhice. Fique atento, pois há exceções como el pez, el juez, o peixe, o juiz, certo? Então, essas duas palavras, el pez e el juez, são as únicas exceções de palavras que terminam com e zeta, que são masculinas. As demais palavras que terminam com es são femininas. Umbre, la costumbre. Da, la solidaridad. Ta, la libertad. Tu, la juventud. Sion, la vocación. Sion, la desilusão, certo? Então, as palavras que terminam com es, umbre, da, ta, tu, sion com c e sion com s são femininas. Quando o gênero masculino termina em o, e, O-R, A-N, O-N também são palavras masculinas. Se terminar com O, com E, O-R, A-N, O-N, são masculinas. Vejamos. O, el niño. Se o masculino termina com O, el niño. E o feminino de palavras que termina com O e com E é geralmente feito com a letra A. El niño, feminino, la niña. El jefe, feminino, la jefa. Palavras terminadas com or em masculino, no feminino vão terminar com ora. El señor, la señora. Palavras terminadas com an, el catalán em masculino, no feminino vai terminar com ana, la catalana. Palavras terminadas com on, o feminino vai ser ona. El león, la leona.
Agora, já que a gente fez uma relembrada, uma revisada nos substantivos, vamos entrar no assunto que nos interessa, que são los artículos. Los artículos en español tienen la función de especificar artículos definidos o generalizar artículos indefinidos, algo y puede o no ser seguidos inmediatamente por sustantivos. Los artículos definidos também podem ser chamados de determinantes, certo? Os artigos definidos também podem ser chamados de determinantes. E quais são esses artigos? Nós temos el, lá, que é no singular. El, traduzindo, significa o, lá, traduzindo, a. E o plural, los, las. Los, os e las, as. Los é o plural de el e lá é o plural de las, é o plural de lá. Los artículos indefinidos ou indeterminantes. Temos una no singular, unos, unas no plural. Que é a tradução de uma, que é a tradução de una. Unos, a tradução de unos é uns, e unas, a tradução umas. Sendo que unos é o plural de e unas é o plural de una. Os artigos definidos em espanhol se referem a algo específico ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Na língua espanhola, eles são representados, como eu já falei, por el, lá, los e las, que em português são traduzidos como o, a, os, as. Vejamos alguns exemplos. Nós temos artigos no masculino, el árbol, el avión. Vejamos que foi usado o artigo definido singular. Por que foi usado o artigo feminino, o artigo masculino no singular? Porque se trata de apenas um objeto. El árbol, el avión. Se fosse aviones, aviões, por exemplo, seria usado o artigo masculino no plural, los aviones. Los artículos femeninos. Temos um exemplo, la escalera, a escada, la camisa, a camisa. Se fosse duas escadas ou mais, utilizaríamos o artigo las escaleras, las camisas. La forma el sustituye la solamente delante de sustantivos singulares que empiezan com a ou HA tônicas. Como assim? Quando nós temos um substantivo no singular que aquela sílaba inicial é tônica, começada com a ou HA, o lá vai ser substituído por el, certo? Vejamos aqui o exemplo, ó. El água fria. El água fria. Nós temos uma frase no singular. Nesse caso, água é um substantivo feminino, mas como ela é um substantivo que está no singular, começa com a, para não haver eufonia, ele foi utilizado o artigo el, foi substituído lá, o el por lá, devido a palavra começar com a e ser uma palavra tônica, certo? Agora, se água estiver no plural, aí não precisa haver essa substituição, vai continuar da mesma forma, ó.
las águas frias. A mesma coisa acontece com substantivos que começam com HA. El hada madrina. El hada madrina. O el foi substituiu lá devido hada começar com HA, que é HA, e também devido ao HA, o HA ser uma sílaba tônica, certo? Fada, que é a tradução aí. Fada é um substantivo feminino, mas por regra gramatical foi usado el antes de hada, devido a estar no singular e também ser uma sílaba tônica. Agora, já no plural, não precisa haver essa substituição, como eu já falei. Las hadas madrinas. Artículos indefinidos. Os artigos indefinidos, designados artículos indeterminados em espanhol, são usados quando nos referimos a algo em geral não especificado. Na língua espanhola, eles são representados por una, unos, unas. Em português, são traduzidos como uma, uns, umas. Exemplos. Los artículos indefinidos, eles são usados quando não nos referimos a algo que não foi especificado no início da frase, diferentemente dos artigos definidos. Exemplos aqui, ó. Hay un paraguas debajo de la mesa. Tem um guarda-chuva debaixo da mesa. Fui al cine com uns amigos. Fui ao cinema com uns amigos. Queria uma hoja para sacar apuntes. Queria uma folha para tomar notas. Comprei umas cervejas para la fiesta. Comprei umas cervejas para a festa. Observem na hora de vocês fazerem a atividade qual tipo de artigo está pedindo na frase, na atividade, tá? Às vezes pode estar pedindo o artigo indefinido e também pode estar pedindo o artigo definido, depende do enunciado de cada frase, certo? Então,